Investir para a aposentadoria é uma das decisões financeiras mais importantes que podemos tomar ao longo da vida. À medida que o tempo passa, a necessidade de garantir estabilidade financeira na velhice se torna mais evidente, e os investimentos desempenham um papel crucial nessa segurança. Independência financeira. Confiar apenas na previdência social ou em aposentadorias públicas pode não ser suficiente para manter o padrão de vida desejado. Muitos países enfrentam desafios com o envelhecimento populacional, o que pode comprometer os benefícios previdenciários no futuro. Investir desde cedo permite que se crie uma fonte de renda complementar, garantindo maior autonomia financeira ao longo da aposentadoria. Com o passar do tempo, o poder de compra do dinheiro diminui devido à inflação. Isso significa que, se não houver um planejamento adequado, o valor que economizamos hoje pode não ser suficiente para cobrir as despesas no futuro. Investimentos inteligentes, como em ações, fundos de investimento ou imóveis, ajudam a proteger o patrimônio contra os efeitos da inflação, permitindo que o dinheiro cresça a taxas que superem a desvalorização monetária. Um dos maiores aliados do investidor é o tempo. O conceito de juros compostos demonstra que quanto mais cedo começamos a investir, mais tempo nosso dinheiro tem para crescer. Pequenas contribuições feitas de maneira regular podem se transformar em um montante significativo ao longo de décadas. Por isso, iniciar o quanto antes é crucial para garantir uma aposentadoria tranquila. Uma aposentadoria sem preocupações financeiras proporciona uma maior qualidade de vida. Ter uma renda estável permite que os aposentados desfrutem de atividades de lazer, viagem e outros hobbies sem comprometer o orçamento. Além disso, é importante considerar os custos com saúde, que tendem a aumentar com a idade. Investimentos bem planejados garantem que esses gastos possam ser cobertos sem grandes sacrifícios. Contar com apenas uma fonte de renda na aposentadoria pode ser arriscado. Diversificar os investimentos permite criar diferentes fluxos de receita, o que traz mais segurança em tempos de incerteza econômica. Ao investir em diferentes ativos, como imóveis, ações, renda fixa e previdência privada, os aposentados reduzem o risco de depender de um único tipo de rendimento, garantindo uma aposentadoria mais estável. Investir para a aposentadoria também proporciona liberdade de escolha. Ao construir um portfólio sólido, os aposentados podem escolher quando e como parar de trabalhar, sem depender exclusivamente de um empregador ou de benefícios públicos. Além disso, os investimentos podem permitir uma aposentadoria antecipada, algo que não seria possível apenas com a previdência social. Além de garantir o próprio futuro, os investimentos para a aposentadoria podem deixar um legado para gerações futuras. Quando bem planejados, esses investimentos podem resultar em patrimônio que será transmitido para filhos e netos, proporcionando estabilidade financeira para a família ao longo do tempo. Muitas pessoas não têm o hábito de planejar a aposentadoria, simplesmente por falta de conhecimento sobre finanças e investimentos. Educação financeira é um pilar essencial para tomar decisões conscientes. Entender as diferentes opções de investimentos, como renda fixa, renda variável, fundos de previdência e imóveis, pode fazer toda a diferença na construção de um futuro seguro. Aprender sobre riscos, diversificação e o poder dos juros compostos são habilidades que permitem ao investidor maximizar seu potencial de crescimento ao longo dos anos. Em muitos países, a previdência social é a principal fonte de renda para aposentados, mas é sabido que, em diversas regiões, o valor oferecido pelo sistema público de aposentadoria é insuficiente para manter o padrão de vida desejado. Isso torna a previdência privada uma opção atraente. Ela complementa a renda da aposentadoria pública, oferecendo mais flexibilidade e controle sobre o valor acumulado e os prazos para usufruir dos recursos. Além disso, com o aumento da expectativa de vida, as reformas previdenciárias vêm exigindo que os indivíduos trabalhem por mais tempo antes de se aposentarem, ou reduzindo os benefícios pagos pelo governo. Nesse cenário, depender exclusivamente da previdência pública pode ser arriscado. A previdência privada, ou outras formas de investimentos, oferecem uma solução para diversificar e potencializar as fontes de renda na aposentadoria. O planejamento de longo prazo é essencial quando falamos de aposentadoria.
O investimento para essa fase da vida deve começar cedo, mas, mesmo para aqueles que iniciam mais tarde, ainda é possível criar um plano viável. O planejamento envolve analisar despesas futuras, incluindo custos com saúde, moradia e lazer, e garantir que os investimentos sejam suficientes para cobrir esses gastos por vários anos. Além disso, é importante revisar o planejamento periodicamente, ajustando estratégias de acordo com mudanças no mercado financeiro, na situação pessoal ou familiar, ou com a aproximação da aposentadoria. Ajustes podem incluir a mudança do perfil de risco dos investimentos, a necessidade de acumular mais recursos, ou de rever expectativas quanto ao estilo de vida desejado na aposentadoria. Não planejar a aposentadoria pode resultar em sérias consequências financeiras, especialmente com o aumento da longevidade. O maior risco é esgotar os recursos financeiros antes do fim da vida. Dependendo apenas de benefícios públicos ou de economias limitadas, muitos idosos podem se ver forçados a trabalhar por mais tempo, ou a depender financeiramente de familiares, o que pode comprometer sua independência. Além disso, sem planejamento, o aposentado pode acabar adotando uma postura de sacrifício, abrindo mão de prazeres e atividades que poderiam enriquecer sua qualidade de vida na terceira idade. Um dos princípios básicos de qualquer plano de investimento é a diversificação. Isso significa distribuir os recursos em diferentes tipos de ativos, para reduzir o risco de perdas significativas, caso um setor ou tipo de investimento tenha um desempenho ruim. Para a aposentadoria, essa diversificação pode incluir uma combinação de investimentos de baixo risco, como títulos de renda fixa, com investimentos de maior potencial de retorno, como ações ou imóveis. À medida que a aposentadoria se aproxima, é comum que os investidores ajustem seu portfólio, tornando-o mais conservador. Isso ocorre para proteger o capital acumulado dos altos e baixos do mercado financeiro e garantir que os recursos estarão disponíveis quando forem necessários. Ao investir para a aposentadoria, é importante também considerar os custos associados aos investimentos, como taxas de administração, de corretagem e impostos. Custos elevados podem corroer os retornos ao longo do tempo, especialmente em investimentos de longo prazo. Por isso, é importante escolher opções de investimento que ofereçam um bom equilíbrio entre rentabilidade e custos baixos. Comparar fundos de investimento, previdência privada e outras opções pode trazer economias significativas ao longo de décadas. A disciplina financeira é um fator determinante para o sucesso no planejamento da aposentadoria. Isso inclui a capacidade de poupar regularmente, independentemente das circunstâncias. Ao automatizar investimentos mensais, por exemplo, elimina-se a tentação de gastar o dinheiro que deveria ser destinado ao futuro. Da mesma forma, evitar resgates antecipados de investimentos de longo prazo é essencial para garantir que o dinheiro cresça até o momento da aposentadoria. A disciplina envolve também a resistência a impulsos de gastos desnecessários e a manutenção de um estilo de vida equilibrado, que permita tanto aproveitar o presente, quanto garantir segurança no futuro. Investir para a aposentadoria é uma tarefa contínua, que exige planejamento, educação financeira e disciplina. Com as mudanças demográficas e econômicas, torna-se cada vez mais necessário tomar o controle das próprias finanças e não depender exclusivamente de sistemas públicos. A combinação de investimentos diversificados, planejamento adequado e uma mentalidade voltada para o longo prazo garantirá não apenas uma aposentadoria tranquila, mas também a liberdade de viver essa fase da vida com dignidade, segurança e realização pessoal. Entenda como os investimentos certos para seus objetivos podem te ajudar a conquistar seus sonhos. Até o começo deste ano, muitas pessoas investiam em LCIs e LCAs para montar suas reservas de emergência. Esses nunca foram os produtos ideais para esse objetivo, que precisa de liquidez, mas, por conta da isenção do imposto de renda e um prazo mínimo de resgate possível de 3 meses até então, ajudavam a compor a carteira para os gastos imprevistos. O cenário agora, entretanto, é outro. Em fevereiro, o CMN aumentou de 3 para 12 meses o prazo mínimo de investimento nas LCIs e de 3 para 9 o das LCAs. Já em agosto, o governo resolveu igualar o prazo mínimo de vencimento da LCI.
e o LCA, em mais um capítulo das mudanças nesses investimentos em 2024. Esses produtos têm sofrido uma quantidade de mudanças regulatórias nos últimos meses. A última regra estabelece que essas letras não têm liquidez imediata. Elas podem ter liquidez a partir de 9 meses, mas não são todas que têm, inclusive é muito comum, LCAs e LCIs, que não prevêem liquidez. Exatamente porque elas não têm liquidez antes de 9 meses, ou nunca vão ter liquidez antes do seu vencimento, não servem para reserva de emergência. Isso porque o conceito de reserva de emergência é um dinheiro que você possa usar de forma imediata. Portanto, esses não seriam produtos adequados. LCIs e LCAs ajudam a alcançar quais objetivos? Quer aprender um novo idioma, mudar para uma casa maior ou trocar o carro por um mais novo? LCIs e LCAs são ótimas opções para objetivos de médio prazo como esses, entre 1 ano e 4 anos. São produtos que oferecem um grande diferencial: não ter imposto de renda. Quando você faz a conta inversa, comparativamente, por exemplo, com os CDBs, RDBs ou títulos públicos, que têm cobrança de IR, você percebe que, muitas vezes, as LCI e LCA têm uma remuneração melhor. Isso tem muito a ver com o prazo do investimento, e não só a isenção de IR. Você está falando de um investimento mais longo, ou seja, o produto tem que te remunerar por você não ter o dinheiro sempre que você quiser. Então, eles são ótimos produtos para os objetivos a partir de 1 ano, e de médio prazo. Já para o longo prazo, há produtos mais adequados, como, por exemplo, a Previdência. Mas, afinal, onde investir para formar a reserva de emergência? A seguir, irei destacar 3 produtos para formar a reserva de emergência. Vamos lá? CDBs. Os CDBs com liquidez diária são recomendados para formar a reserva de emergência, dentro do limite do Fundo Garantidor de Crédito. FGC, portanto, até R$ 250 mil de volume. Tesouro Selic. Outro produto para a reserva de emergência é o Tesouro Selic. São produtos que podem ter ali as suas regras de liquidez e horários. Ou seja, é importante ter em mente que, apesar da liquidez diária, o resgate do dinheiro não é imediato. Fundos DI. Aqui recomendo os fundos DI para alocação da reserva de emergência. São fundos que podem ser com cotas no Day 0, ou seja, você compra e já aplica no Day 0 e resgata no Day 0. Day 0 significa 0 dias para o resgate. Assim, o dinheiro cai na conta no mesmo dia em que a aplicação é encerrada. Em resumo, é super importante que o cliente possa usufruir dessas 3 possibilidades. CDB com liquidez diária dentro do limite do FGC, Tesouro Selic, observando os prazos, e fundos de renda fixa, no Day 0. Está procurando um investimento melhor que Tesouro Direto para fazer seu dinheiro render sem riscos neste momento? Qual será a renda fixa mais interessante para esse objetivo? E será que essa alternativa oferece liquidez, se você precisar resgatar o valor antes do previsto? Vamos conferir? Existe algum investimento melhor que Tesouro Direto neste momento? Em termos de rentabilidade, os CDBs, que oferecem mais de 100% do CDI, podem ser mais interessantes que o Tesouro Direto Selic, especialmente para investidores que aceitam deixar o dinheiro aplicado por um prazo maior. Além deles, lembro que LCIs, LCAs e debêntures incentivadas, que têm isenção de imposto de renda, também podem oferecer retornos atrativos, sobretudo no médio e longo prazo, dependendo do emissor. CDB versus Tesouro Direto. Qual rende mais atualmente? Acredito que CDBs que pagam entre 100% e 115% do CDI possam render mais que o Tesouro Direto Selic, que está alinhado com a taxa Selic. Apenas para lembrar, um CDB que paga 115% do CDI pode oferecer uma rentabilidade de cerca de 12,25% ao ano, enquanto o Tesouro Selic acompanha diretamente a taxa Selic, de 10,5%. Também vale dizer que não é todo o CDB que remunera dessa forma. Os CDBs de bancos maiores costumam pagar entre 90% e 105%,
do CDI, o que gera rentabilidade de cerca de 9,6% a 11,2% ao ano. E qual é melhor em relação à liquidez? Em termos de liquidez, o Tesouro Selic continua sendo a opção mais prática, com resgates rápidos e fáceis. No entanto, CDBs com liquidez diária também são uma boa alternativa, uma vez que oferecem retornos competitivos com a mesma facilidade de saque do Tesouro Selic. Contudo, é importante verificar se o CDB tem essa característica, porque muitos deles exigem prazos maiores para resgate. É bom também ficar atento ao emissor do papel. Pode acontecer de bons pagadores desses títulos também oferecerem mais riscos. Não é tão comum isso ocorrer, mas vale ficar atento. Então pessoal, espero que estejam gostando dos vídeos que tenho produzido. Gostaria de lembrar que meu canal é movido por seu apoio e feedback, por isso preciso do seu apoio para sempre trazer conteúdos sobre educação financeira. Se você ainda não está inscrito em meu canal, peço que se inscreva por gentileza, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe o like, seu comentário e compartilha. Isso vai ajudar muito a entender melhor o que vocês gostam, e melhorar ainda mais o conteúdo que produzo. Com a sua ajuda poderei continuar produzindo vídeos, e trazendo mais dicas para vocês. Com isso dito, até a próxima!